Que agora chegou a hora para todos. Atenção, casados que estão aí, sabe aquela guerra, aquela batalha de não saber administrar o seu dinheiro. Como que eu vou saber administrar meu dinheiro? Ah, mas só que o Pierre é francês também. Rapaz, hoje eu só estou recebendo francês. Será que nós vamos falar, né? Vamos ter um programa também ligado à França? Boa tarde, Pierre. Tudo bem? Boa tarde, Renato. Tudo bem, e você? Seja muito bem-vindo. Está acompanhado com a sua esposa, não é isso? Isso. Rose. Só Rose Barnier. Hã? Rose Barnier. Rose Barnier. Olha, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês. Nós queremos hoje, nessa tarde, abordar um pouco sobre este assunto ligado a finanças no casamento. Principalmente nesse período de pandemia de 2 anos, houve-se muitas crises, brigas, mortes, separações, e muitas pessoas não conseguiram administrar acerca das finanças no casamento. Fala um pouquinho para a gente, aqui de antemão, como que a gente deva a fazer essa administração a nível familiar? Bom, não tem uma fórmula pronta, né? Mas eu diria que o primeiro ponto, eu acho que está na base do conhecimento, do autoconhecimento, do alinhamento da família. Então, o dinheiro ele foi feito para ser uma ferramenta poderosa de construção. Ele sozinho, a gente até brinca, né? Esse dinheiro não traz felicidade, né? Imagina a falta dele, né? Mas também é verdade que o dinheiro pelo dinheiro é só uma ferramenta de construção. Então, ele vem para nos servir, para cumprir um propósito. Então, eu até gosto do conceito de prosperidade, que fala que, na verdade, a prosperidade é você ter os recursos que você precisa para cumprir o teu propósito. Então, depende do tamanho do teu propósito, você vai precisar de mais ou menos dinheiro, né? Então, um casal próspero é aquele que tem um alinhamento, que entende aonde quer chegar e que tem uma aliança em relação àquilo que ele quer conquistar, que leva em consideração os objetivos e anseios da mulher e do marido. Então, isso promove uma possibilidade de você poder ter um planejamento financeiro. E aí tem todo o desdobramento um pouquinho mais financeiro da coisa, mas o princípio é esse alinhamento familiar, essa convergência de objetivos, né? Não é isso? E todos da família, cada um tem a sua necessidade, né? As mulheres têm as suas necessidades, os homens também têm as suas. E o que acontece, né? Os filhos acabam, mãe, quero isso, pai, quero aquilo. Então, todo mundo tem a sua necessidade dentro da família. Então, nesse lugar, e cada um ali precisa ser suprido, obviamente não de todas, né? Porque uma coisa são os desejos, outras são as necessidades. Verdade. Então, com equilíbrio, cada um ter a sua necessidade suprida. Então, essa é a questão, assim, né? Como fazer isso? Através de muito equilíbrio, cada um buscando a sua forma de cooperar com a família, né? Sendo, por exemplo, se a esposa precisa ficar em casa para cuidar dos filhos, ela também tem a sua forma de cooperar com esse orçamento, os filhos, dependendo da idade, rendas extras. Então, cada um, somente nessa questão da pandemia, teve a sua busca, né, pelo suprimento, cada um se desenvolveu, muitos descobriram talentos e colocaram esses talentos também a favor das finanças da família. Então, não é fácil, mas é simples. É verdade. Jean, o que nós podemos simbolizar aqui nessa tarde, o que é a palavra prosperidade? A prosperidade é você conseguir colocar, você ter os recursos, você ter a abundância dentro daquilo que você quer fazer, onde você coloca as suas mãos, né? Como a gente viu, né? Jesus, ele não era um milionário do ponto de vista de dinheiro, mas ele prosperava, ele multiplicava, ele crescia. Então, você prosperar é você poder estar em crescimento constantemente. E isso acompanha quem você é, acompanha você colocar os dons e os talentos que o próprio Deus te deu para trabalhar a favor de algo maior, né? Seja dentro da tua atividade profissional, no mínimo, né? Seja na sua família. Então, você usar todas as suas competências para você poder crescer. E isso inclui também você servir pessoas, você colocar esses talentos para trabalhar a favor de pessoas. E, naturalmente, você vai ser bem remunerado por isso. Então, o reconhecimento financeiro, ele vem, né? Agora, claro que a boa gestão financeira também é importante.
E aí a gente tem que vir junto para saber... Tem que vir junto. Para vir a administração, que você fala? Exatamente, porque o dinheiro, né, ele só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, gerir dinheiro, fazer dinheiro, dá trabalho. Por que eu falo fazer dinheiro? Porque a gente costuma ter aquele jargão, né? Eu vou ganhar dinheiro, né? Como se para alguém ganhar, outro tivesse que perder, como se fosse alguma coisa que não houvesse um trabalho e um esforço. O dinheiro a gente faz, né? O americano usa esse termo, make money, né? Então, significa você, intencionalmente, você fazer negócios, você empreender, você ter uma visão de longo prazo na sua carreira. Então, a mentalidade é um dos grandes segredos da prosperidade. Não tem como prosperar com uma mentalidade escassa, com uma mentalidade de, olha, eu vou cumprir aqui o meu horário, vou embora e não vou entregar a mais, não vou fazer a mais, né? Ele tem que ter uma mente de dono da empresa, mesmo que seja um assalariado, um funcionário, né? E se é um empreendedor, ele vive do sucesso, né, do negócio dele. Então, a gente está num país onde paira, né, uma mentalidade que às vezes ela é mais voltada de esperar que alguém faça, de esperar que o governo ele venha, né, e resolva o problema. Então, assim, não existe o plano de carreira da empresa, né? Existe aquilo que a gente vai fazer acontecer. Então, perceba que tudo começa no nosso pensamento. No pensamento, né? na então, mente, né? Tem até um grande escritor, né, que é o T. Harv Eker, que ele escreveu um best-seller chamado Segredos da Mente Milionária, que ele fala que o mundo exterior é um reflexo do nosso mundo interior. Então, a quantidade de dinheiro que você quer ter é só um reconhecimento de como você está lidando dentro de você com esse mundo interior. Então, a prosperidade, ela começa nisso, na mentalidade. E aí, ela vai passando, né? Vai se transformando naquilo que você decide em fazer. Então, quando você acredita em alguma coisa, você nutre uma mentalidade de prosperidade, você faz coisas maiores. E porque você faz coisas maiores, você tem resultados. Então, percebe que tudo começa no seu ser, em quem você se transforma. Quer ver uma prova disso? A pessoa, Os milionários, né? A pessoa em si, ela primeiro tem que saber quem que é ela. Exato. Quando ela descobre, eu dei uma palestra falando sobre isso, quando você se descobre quem que é você, no mundo físico, no mundo espiritual, não tem para ninguém. Independente da sua condição financeira, independente do bairro que você nasceu, da cidade. Tem pessoas que falam assim, PR, eu queria ter nascido em Nova York. Não, mas tem pessoas em Nova York também, né? Não é só o lado bom que a gente tem que avistar lá. Tem pessoas em Nova York também que são simples, não é verdade? Pessoas que não têm condições financeiras. Então, quando a gente descobre quem que nós somos no mundo físico, no mundo espiritual, não tem para ninguém ir trabalhar aquilo que o PR acabou de falar. Trabalhar a mentalidade. É meio que isso, um mecanismo, né? Assim, também, que eu acho importante, a gente sempre fala isso, né? Que a prosperidade, ela não é só dinheiro. A prosperidade, ela envolve muitos áreas fatores da nossa vida. Né? O que é ter um casamento próspero? O que é ter um relacionamento próspero com meu filho? O que é ter um relacionamento próspero no meu trabalho, com as pessoas que são ali, né? Os meus pares de trabalho? O que é ter um relacionamento próximo no bairro onde eu moro, nas comunidades que eu frequento? O que é ser próspero? Não é só o dinheiro no bolso. Não é só ter dinheiro no bolso, né? Então, a gente sempre fala isso, porque aparece, a gente até colocou, né, no nosso Instagram, Casal Próspero Oficial. Por quê? Né? Porque nós falamos de uma prosperidade que vai além do dinheiro. Porque vocês têm, né, a prosperidade espiritual. Exato. Vocês têm a espiritualidade, a prosperidade, no caso, de saúde. Exato. Porque tem muitas pessoas que têm tudo, ao mesmo tempo não tem? Não tem saúde. Não tem saúde, não tem nada. E gastando rios de dinheiro com isso. Renato, você acabou de tocar num ponto, né, que a gente fala muito nos nossos programas, nos nossos cursos, né, que são basicamente os 4 tipos de riqueza, né? Que é justamente a riqueza material, que é essa que o dinheiro compra. Que o dinheiro compra. O que vem agora na sequência, o dinheiro não compra, né? Que é a riqueza espiritual. Não se compra. Que é essa conexão com Deus, com essa conexão com o Criador. Paz, né? Que te dá a paz, que te dá o contentamento, independentemente de você estar em Paris ou de você estar em qualquer outra cidade, sim, né? Você tem a riqueza emocional. No meio da pandemia, quantas pessoas foram afetadas emocionalmente e perderam completamente o chão, né, colocando a perder todos os outros tipos de riqueza, porque emocionalmente estavam desalinhadas. E você tem um 4º tipo de riqueza, falei os 3, material,
espiritual, emocional e a riqueza dos relacionamentos. A pesquisa de Harvard a Universidade de Harvard fez uma pesquisa que acompanhou várias pessoas que ao longo da vida construíram muitas coisas. Pessoas que tinham mais dinheiro, pessoas que tinham menos dinheiro, pessoas que tinham sucesso nos negócios, pessoas que não tinham. Eles perceberam que no final da vida as pessoas que olharam para trás e se disseram mais felizes foram as pessoas que tiveram próximas a núcleos de pessoas importantes, que tiveram testemunhas e que foram pessoas que, de alguma maneira, contribuíram com a vida de outras pessoas. Então, a riqueza de relacionamentos fala de você transbordar a tua alegria, a tua prosperidade para outras pessoas. Quando você transborda isso, você entra num outro tipo de realização, que é você se fazer feliz e você fazer o outro feliz. Então, isso é a riqueza de relacionamentos. A Universidade de Harvard comprovou que as pessoas que têm essa amplitude, né, de relacionamentos, claro, relacionamentos de qualidade, não estamos falando em quantidade, estamos falando de relacionamento de qualidade, que tem um núcleo familiar bem estabelecido, que tem amigos, que são pessoas que cultivam isso ao longo da vida, são pessoas que lá na frente se consideram mais prósperas e olham para trás e falam, não, a minha vida valeu muito a pena. Valeu a pena. E Pierre, lembrando que a pessoa, quando ela casa, ela não casa para ser feliz. Não. Ela casa para fazer a outra feliz. Exatamente. Não é isso? E quando você casa para poder fazer a outra feliz, você não pode ser egoísta só de querer se satisfazer. Né? Os seus desejos, os seus propósitos. Não, você vai fazer a outra feliz, né? Satisfazendo ela sempre. Não é isso? Sempre satisfazendo. E na pandemia, nesse de 2020 para cá, para 2022, eu deduzia que relacionamentos eram rompidos mediante a traições. Foi isso o tempo que era isso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, tem pessoas se separando porque o esposo, né, perdeu o emprego, foi mandado embora. Mas aí, o que fica? Meu questionamento é, o que fica no pensamento de uma mulher, ou então vice-versa, independe, que está vendo que a situação está crítica não só para ele, mas para todo o mundo, nem só para o Brasil, para o mundo inteiro, e não saber administrar esse momento. Qual seria a palavra que você passaria para famílias que estão em casa, passando exatamente por essa situação? Vamos lá, Renato, a gente tem sempre que pensar que tudo que a gente falou até aqui é verdadeiro, sim, né? Só que também sem dinheiro, o ser humano não tem a dignidade mínima. Sim. A partir de um certo ponto, o quanto mais de dinheiro você ganha já não faz tanta diferença no nível de felicidade que você tem. Agora, se você não tem dinheiro para as necessidades básicas, para pagar um plano de saúde, para pagar a escola dos seus filhos, para poder comer bem, isso é extremamente desanimador, isso impacta diretamente. Então, aí a gestão financeira, ela é algo super importante. Veja, a gente acordou um belo de um dia, ouvindo dizer que ia ter que ficar 3 meses trancado em casa porque explodiu aí uma pandemia, né? E aí a gente sempre ouve dizer que, poxa, todos nós temos que ter um fundo de reserva, né? Eu já ouvi dizer muito sobre isso. O tal do fundo de reserva, né? E aí eu trabalho com famílias, eu assessoro, né, diversas famílias, casais, enfim, na área justamente de finanças, e o pessoal que mais ligou, todos ligaram preocupados, né? Ou seja, nossa, a gente está diante de algo que a gente não sabe o que vai ser. Todo mundo está preocupado. Só que as pessoas que tinham esse fundo de reserva, que conseguiam se manter ali de 3 a 6 meses, mesmo sem ter alguma entrada financeira, sem ter um salário, né, ou sem ter empreendedores, um negócio fechado, elas estavam preocupadas. Agora, quem não tinha esse fundo de reserva, que estava literalmente no 0 a 0, trabalhando o almoço para pagar o jantar, estava desesperada. O que isso mostra para a gente? O brasileiro, ele é muito imediatista, é uma cultura que a gente tem. Não é um país onde se dá valor para o planejamento. O meu filho hoje tem educação financeira na escola, mas eu não tive, você não teve. Não. Quantos anos o filho de vocês tem? Eu tenho o Nicolas, que deve estar assistindo aí, um beijo para ele, de 12, e o Victor, de 9. Nossa, eles têm educação financeira na escola? Financeira na escola. Então, saber reeducar, tudo direitinho. Está começando um movimento, né? Mas a gente não aprendeu isso na escola. Então, para as famílias... Eu não aprendi. Também não. Para as famílias que estão assistindo, o planejamento é algo muito importante, porque num momento como esse, quando você tem ali um valor, né, para você poder se servir dele, para passar por esse período de vacas magras, né? A gente aprendeu com José, não foi? O maior exemplo, né, de educação financeira é só olhar para a Bíblia. A Bíblia tem lá mais de 2.500 versículos que falam sobre dinheiro. Né? Então, o José, por exemplo, é um exemplo. Ele
poupou justamente porque ele sabia que vinham os dias maus. E os dias maus vêm e não avisam antes. Então, por isso, a gente tem que ser prudente. Deus abençoa, a gente tem que ter fé, só que a gente tem que ter um planejamento financeiro que parte desse princípio, que uma hora, quando eu poupo e tenho esse fundo de emergência, que normalmente ele corresponde a 6 vezes o valor dos meus custos. Então, se eu tenho uma receita, um custo de R$5.000 por mês, o ideal é que eu tivesse pelo menos 6 vezes esse valor ali numa aplicação financeira para eu poder usar no caso de emergência ou até mesmo de oportunidades, né? Às vezes tem oportunidade que passa pela nossa frente, a gente vai lá e quem tem dinheiro aproveita, não é verdade? Então, tudo começa de você ter um fundo de reserva, de você ter um orçamento, você saber para onde vai o seu dinheiro, porque senão fica complicado, né? Às vezes, quanto que você recebe, quanto entra, quanto sai, né? É que nem emagrecer, né? As pessoas querem emagrecer, só que assim, é uma conta, né? Entre o que eu como e o que eu gasto de energia. Dinheiro é a mesma coisa. Eu quero que sobre, então ou eu tenho que aumentar a entrada, ou eu tenho que diminuir a saída, ou eu posso fazer os dois. Então, a grosso modo, é mais ou menos isso. E só uma estatística importante, Renato, você falou aí dos divórcios, né? Segundo pesquisa, 56% dos casais dos divórcios têm uma raiz relacionada a finanças. Você está falando sério? Estou falando sério. Então, assim, é um problema que se torna tóxico quando não tratado. Então, na essência, o que acontece? O marido quer trocar de carro, a mulher quer viajar. Quando isso não está alinhado, isso não está no planejamento, o que acontece? A vida, muitas vezes, desprivilegia um. E isso, ao longo tempo, a mulher acha que casou para ter a felicidade no casamento e, como você disse, no final das contas, ela não está vendo a contrapartida e vice-versa. Então, o alinhamento do casal é o primeiro ponto. Outro ponto, eu não sei você, mas o meu perfil, por exemplo, sempre foi muito poupador. Eu sempre fui uma pessoa que, para mim, eu pensava mais no futuro, poupador, né? Na construção. Poupador é diferente de mão fechada? Diferente. Poupador é aquele que fala assim, olha, vamos lá, eu quero viver bem fazer hoje. As coisas com os pés no chão, mais ou menos isso ou não? É assim, eu quero viver bem hoje, tá? Só que eu também quero viver bem naquele momento lá, quando eu tiver os meus 65 anos, que segundo o IBGE, somente 1% dos brasileiros se aposentam e têm independência financeira a partir dos 65 anos. 1% somente 1% consegue ter essa autonomia. 26% morrem antes de chegar nesse período e a grande maioria acaba dependendo de familiares, amigos, Estado ou tem que continuar trabalhando para se manter. O que isso mostra pra gente? Gente, é assustador. Essa estatística que você está passando para a gente aqui. Essa estatística, Renato, foi o que me trouxe para essa carreira, né? Eu fui executivo aí na área de finanças e empresas durante 20 anos e há quase 10 anos atrás eu troquei empresas por pessoas justamente por causa dessa estatística, para ajudar a aumentar o número de brasileiros financeiramente livres. Porque o dinheiro foi feito para trazer liberdade, né? E o brasileiro não fica preso na escravidão aos 65 anos, que deveria ser aquela idade, né, de usufruir, de você conseguir ter liberdade para você poder ter uma vida mais tranquila. Imagina ter que trabalhar o almoço para pagar o jantar. É isso que muitas pessoas fazem, porque nessa fase que poderiam ter poupado um pouquinho e construído, né, essa reserva para o futuro, os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo, segundo Einstein. Por quê? Porque você coloca ali R$1 hoje, daqui a X tempo, esse real ele vai se multiplicar de forma exponencial. Então, as pessoas que têm um bom relacionamento com as finanças colocam os juros para trabalhar a favor delas. A maior parte dos brasileiros faz o quê? Paga juros. Né? E eu tinha um amigo que o avô dele sempre dizia, olha, juros a gente nunca paga, a gente só recebe. Fácil, simples, mas não é fácil, eu sei disso, né? Mas a gente está aqui para levar uma mensagem de que nunca é tarde para planejar, sempre é tempo. Né? E é mais simples do que parece, só requer mentalidade, decisão e conhecimento. E o conhecimento, a gente investe nisso. Sim. Né? O problema é que muitas vezes o brasileiro se acomoda naquela falta de conhecimento. E como às vezes a gente gosta de dizer, né? Então, a ignorância muitas vezes é o que faz com que as pessoas não vão para um outro patamar, né? Entendi. E é isso que a gente milita de alguma forma para poder contribuir. Entendi. Pierre, muito obrigado. Nossa, eu estou muito feliz aqui. Eu tenho certeza que a palavra que vocês deixaram aqui para toda a população que estão nos assistindo foi muito edificante. E a partir de hoje, pessoal, 1%, pelo
Pelo amor de Deus. Vamos acabar com isso, Vamos né? acabar com... Vamos acabar hoje. Vamos empreender. Você já pode aí, por favor, deixar os contatos, telefone de contato, por favor, DDD 011, Instagram também, para que as pessoas possam entrar em contato com vocês, né? Pegar maiores informações a respeito de gestão. Nosso telefone é 11 98301 9724. O Instagram é JP Barnier. @ né? JP Barnier. Qualquer coisa tá ali no GCzinho, já tá na tela. Já tá lá na tela, O obrigada. pessoal já vai acompanhar, vai entrar em contato com vocês. Gente, muito obrigado, Nós obrigado. agradecemos Posso muito a colocar uma oportunidade. mensagem final aqui? Você é seu maior ativo. Invista em você. Porque de você, né, do seu ser, vai fluir tudo que você precisa para você poder fazer muito dinheiro e colocar o dinheiro para servir você, para você prosperar em todas as áreas da sua vida. Fechou. É isso aí. Obrigado mais uma vez.